gatos, tudo bem com vocês? Já antes de iniciar a nossa aula, quero pedir desculpas pela voz, tá? A voz da prof já está chegando ao final. O nosso dia está apenas começando, estamos na metade do nosso dia e a voz da prof já está indo embora. Acho que vou precisar fazer aqueles exercícios que os cantores fazem, sabe? Para aquecer a voz, porque não tá fácil. Já gravei várias aulas para a plataforma, aulas específicas para os alunos, já dei várias mentorias, então vocês sabem que eu converso com os alunos um por um ali no WhatsApp, explicando a correção da redação e agora gravando essa aula aqui para vocês, né? Infelizmente ou felizmente, essa não é a minha última atividade do dia, eu ainda tenho algumas correções para fazer, então vamos ver como é que vai ser até o final, né? Então eu espero que vocês tenham um pouco de paciência com a prof, toda hora eu vou ter que parar um pouquinho para molhar a garganta, estou falando até um pouco mais baixo do que geralmente eu falo, então aumenta o volume aí, porque essa aula vai ser incrível e não vou deixar de ministrá-la só por conta de uma voz falhando, né? Se vocês conseguirem me entender, para mim está ótimo, perfeito? E é uma aula muito importante, inclusive, o que vocês mais gostam de ver aqui no canal, não é verdade? Correção de redação. Galera, texto dissertativo argumentativo. Então, hoje eu vou falar em especial com os alunos que farão esse certame, ok? Banca Consuplan. Porém, é um texto dissertativo argumentativo, galera. Então, se você vai fazer um concurso e a banca não é FCC, não é FGV, que essas bancas também cobram texto dissertativo argumentativo, mas elas têm algumas particularidades, alguns detalhes que eu gosto de trabalhar de forma isolada, sabe? FCC a gente sabe que tem uma linguagem mais sociológica, mais filosófica, a forma que ela monta a proposta, a forma que ela cobra a redação, também ela é bem peculiar nesse sentido e a FGV também. Então, se não é para a FGV, se não é para a FCC, mesmo que com relação à estrutura você vai aproveitar bastante também essa aula, tá? Mas eu gosto de trabalhar com essas duas turmas de forma isolada. Não sendo essas turmas, galera, vocês podem ficar aqui, que vai ser uma aula incrível, vocês têm que parar com essa mania. Ah, Instituto AOCP, então vai ter dissertativo argumentativo? Não, eu vou assistir só se for do Instituto AOCP. Ah, é para FUMARC? Não, então para FUMARC eu vou assistir a aula só quando for tratar de redação para FUMARC. Essas outras bancas, tá, gente, exceto FCC e FGV, é a mesma coisa, a única coisa que difere, o único detalhe que difere é a forma como ela organiza os critérios de correção. Tem bancas que elas detalham mais o critério de correção, de coesão, de coerência. Tem banca que ela conta os erros que vocês vão cometendo ali referentes à norma culta, como é o caso da Consuplan, inclusive com a mão bem pesadinha, né, descontando aí 0,50 por cada erro. Muita coisa, muito pesada, penalização bem alta. Tem bancas que já é mais subjetiva essa correção. Elas não detalham ali quantos erros, os erros é referente à morfossintaxe, é pontuação, ortografia, já deixa isso mais subjetivo. Mas todas as bancas, elas vão analisar, elas vão procurar, entre aspas, nos textos de vocês, elas vão corrigir seguindo esse mesmo raciocínio. Atendimento ao tema, habilidade argumentativa, coesão e coerência, atendimento à norma culta, estruturação do texto, só que algumas detalham mais, outras detalham menos, umas valorizam mais a estrutura, outras valorizam mais atendimento à norma culta, mas é a mesma coisa, tá? Não se preocupem com isso. Perfeito? Combinados? Então fiquem aqui que vai ser incrível a nossa aula. Trouxe um tema bem pertinente, bem fácil de ser cobrado na prova de vocês, e nas provas
do ano de 2024, 2025, é um assunto atemporal, infelizmente, não é um assunto muito particular da nossa contemporaneidade, infelizmente é algo que a gente vem sofrendo aí durante muitos anos, isso está só se agravando e a gente vai comentar sobre esse assunto, sobre esse tema, inclusive já foi cobrado em outros certames, inclusive em várias bancas, até da Sebrasp, que cobra o texto expositivo, também já cobrou esse assunto que nós vamos trabalhar aqui hoje. Então nós vamos falar de projeto de texto, eu trouxe a redação, uma redação pronta do meu aluno Juliano, muito obrigada, Juliano, por essa solidariedade, por nos atender, obrigada por disponibilizar essa redação aqui para os alunos. Então, é uma redação que tem alguns detalhes que nós precisamos ajustar, não é uma redação perfeita, por esse motivo eu gosto de trazer as redações dos alunos, então vou explicar os detalhes que precisaram ser corrigidos, né? Os detalhes que eu já pontuei com o próprio aluno, foi marcado na folha, vocês vão ver as marcações na folha, eu já conversei com o aluno sobre, já detalhei a redação com ele, então só depois que eu detalho, eu peço a autorização dele para que eu possa apresentá-la aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos falar desse tema agora. Alunos, eu detalhei com vocês tudo sobre o texto dissertativo argumentativo, sobre os critérios de correção da banca Consulplan, a questão de como o corretor fará a correção de vocês, detalhei do detalhe do detalhe, falei sobre a estrutura, a métrica da redação na aula 1, perfeito? Então voltem uma casa, tá? Voltem à aula 1 para vocês conferirem esses detalhes. Quem não assistiu ainda, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para ficar mais fácil para vocês, tá? E é só clicar, vão à aula 1 primeiro, assistam a essa aula e depois voltem aqui para assistir a aula 2, tá? Vai fazer mais sentido para você, você vai conseguir aproveitar melhor o conteúdo dessa aula, porque eu não vou repetir, tá vendo? A avó já indo embora. Eu não vou repetir o que eu já abordei na aula passada, até para não ficar repetitivo também para os alunos que já assistiram. Perfeito? Então vamos lá. Antes de iniciar a nossa aula mesmo, as abordagens que quero fazer aqui com vocês, sigam a prof lá no Instagram, tá? Porque eu vou digitar essa redação e vou disponibilizar lá, que fica mais fácil para vocês estudarem. Então é só vocês salvarem, copia no material de vocês, para vocês analisarem tudo que eu vou abordar aqui com vocês hoje, tá? Então podem tirar o print também, quem gosta de trabalhar. Para mim, gente, tudo tem que copiar. Então lá no Instagram vai estar essa redação digitada, como tem várias outras, tá? Tem algumas que eu coloquei nos destaques e outras eu esqueci, peço desculpa a vocês. Então rolem o feed ali que vocês vão ver. Coloquei lá texto dissertativo argumentativo, tem alguns que é com padrão de 20 linhas, tá? Esses com padrão de 20 linhas, vocês vão conseguir aproveitar o conteúdo, mas a estruturação é um pouco diferente, tá? Aqui nós vamos aprofundar mais, até porque o nosso texto, ele é de até 35 linhas, perfeito? Então siga a professora lá, vai ser muito bom interagir com vocês. Lá vocês não me vê sempre arrumadinha, linda, igual eu venho aqui para o YouTube. Lá vocês vão ver a prof descabelada, a prof voltando do treino, a prof dançando fit dance, falando mal das bancas. Lógico que a gente gosta de falar mal das bancas, tratando sobre assuntos relacionados a concurso, que é o meu principal objetivo lá, obviamente, tá bom? Então vai ser um prazer enorme interagir com vocês. Se não é inscrito, já se inscreva, ative as notificações. Eu sempre vou lá no Instagram, falo, olha, já tem aula nova, deixo o link lá, mas nem sempre eu consigo de imediato. Então, assim que eu publico uma aula, assim que eu consigo carregar uma aula aqui no YouTube, você já vai ser avisado e você já consegue assistir. Às vezes é aquele momento que você poderia assistir, no outro já não vai dar. Essa é uma aula bem completa, então já salva se você não vai conseguir esse tempo disponível, perfeito? E assista mais tarde. Simbora então. Então, mais uma vez, texto dissertativo argumentativo, né? Como eu falei com vocês,
esse é o tema de hoje, tá? Impactos socioambientais do desmatamento. Deixa eu só pegar uma canetinha aqui para facilitar a nossa vida. E a sobrevivência dos povos originários. O que vocês aprenderam lá numa aula, gente, que é inclusive para mim a aula mais importante do curso, tá? Que é como desenvolver o texto de vocês, como elaborar o texto dissertativo argumentativo de acordo com a proposta, tá? Terão momentos que a banca vai dar o roteiro para vocês. Tem momentos que a banca deixa uma frase temática mais subjetiva. Não é muito o caso da Consulplan, tá? A banca que gosta muito de fazer isso, por exemplo, é a FCC. Vai ter momentos que a banca vai colocar para vocês uma pergunta aberta, um ponto de interrogação de todo tamanho. Vai ter momentos que a banca vai colocar ali para você um ou. Ela está delimitando o seu posicionamento. Ou você vai defender esse ponto de vista, ou você vai defender outro ponto de vista. Então, nessa aula, gente, eu falo com vocês, abordo com vocês todas as possibilidades que a banca pode cobrar a frase temática, ou seja, como ela pode montar a proposta da sua prova discursiva. E aqui a gente tem um exemplo que as bancas gostam muito, tá? Que nós temos dois assuntos importantes, né, que a gente chama aqui de dois núcleos. O assunto da redação mesmo, o tema, é desmatamento. O assunto principal, o núcleo aqui é desmatamento. Nós vamos falar sobre desmatamento. Só que você tem que entender o que é o recorte, o que a banca quer saber sobre desmatamento, porque isso faz com que vocês não tangenciem o tema. O erro comum de todos, tá, gente? Independente da banca, independente do concurso, é tangenciar o tema. Ou seja, você entendeu sobre o que é para falar, e aí você sai desembestado escrevendo sobre isso e não presta atenção no recorte, tá? Porque a banca, muitas vezes, em 99% dos casos, ela não vai deixar você livre para falar o que você quiser. Ela não vai colocar ali o desmatamento. E aí você fala o que você quiser sobre o desmatamento. Ela afunila o assunto. Ela coloca ali para você o que ela quer que você escreva, o que ela quer que você disserte sobre o desmatamento, tá? E é isso que eu preciso que vocês entendam. O mais importante, galera, de tudo na prova de redação de vocês é interpretar bem o tema, tá? Vocês precisam entender exatamente o que a banca quer de vocês. Esse, como eu falei anteriormente, é o principal erro de todos os candidatos, tá? Interpretação, tem problemas, né, para interpretar temas, falta ali uma maldade, uma habilidade, às vezes experiência com isso, tá? Então, o primeiro critério que a banca está avaliando de você é a sua capacidade de interpretação. E se você não vai bem aqui, dificilmente você irá bem nos outros quesitos, tá? Tirando atendimento à norma culta, que é um critério totalmente isolado, tá? Os demais, eles têm total relação entre si. Então, dificilmente, se você não interpretar bem o tema, se você tangenciar, você irá bem nos outros critérios, tá? Então, aqui, gente, deixa eu tomar mais uma aguinha aqui, peraí. Vai ser assim, paciência, tá? Então, aqui, a gente tem impactos socioambientais do desmatamento e sobrevivência dos povos originários. Aqui, o que vocês aprenderam? Vamos trocar de cor aqui, ó. A gente tem a conjunção e, tá? Que tá transmitindo aqui pra gente a ideia de adição. Então, vocês aprenderam lá nessa aula que eu mencionei para vocês anteriormente, que a banca quer a relação dos dois assuntos, tá? Então, ela tá falando que existem impactos socioambientais do desmatamento, ela tá afirmando isso, e ela fala acerca da sobrevivência dos povos originários. Então, qual a relação desses impactos do desmatamento para a sobrevivência dos povos originários? Então, muitas vezes, até o aluno lê aqui e ele interpreta bem, mas o que eles fazem? Eles abordam impactos socioambientais no D1 e abordam a sobrevivência dos povos originários no D2. E não é isso que é para fazer, tá? Sempre que a gente tiver que a conjunção e a banca quer a relação dos dois assuntos.
Perfeito? Isso daqui tem que ficar claro, claríssimo para vocês. Não pode ter dúvidas, tá? A interpretação é imprescindível para a gente ir bem no certame. Então aqui, gente, a primeira coisa que a gente faz quando a gente interpreta o tema, entendeu bem sobre o que é para escrever, é montar o nosso projeto de texto. O projeto de texto, ele é bagunçado mesmo, tá? Às vezes até ali na própria proposta eu gosto de montar o meu projeto de texto. Então eu anoto tudo que eu sei sobre impactos socioambientais, o desmatamento, sobre a relação desse desmatamento, desses impactos para a sobrevivência dos povos originários, de forma bem assim, sem coesão, sem coerência nenhuma. Deixa essas informações soltas, tá? O que eu posso citar de fundamentação, que vocês já sabem, né? Nós abordamos na aula 1 e nas outras aulas, para quem é meu aluno, na plataforma. Então, vocês sabem que vocês precisam fundamentar o parágrafo de introdução, o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, né? Conclusão é só retomada, então a gente não traz nenhuma informação nova, vocês já aprenderam isso. Então, eu tenho 3 fundamentações para apresentar. Vai ter temas que a gente vai lembrar, outros não, no dia da prova, perfeito? Mas no momento de aprender, no momento de preparação, a gente vai em busca desse conhecimento. A gente vai correr atrás dessas informações. Então, o tema relacionado a impactos socioambientais, quem tem o guia de atualidades aí, galera, o aluno que contratou o pacote com 10 correções, infelizmente eu não tenho ele mais disponível por conta da demanda da turma. A turma já está enorme, maior, inclusive, do que eu esperava. Então, eu não tenho mais esse pacote de 10 correções, porque eu não tenho condições de corrigir 10 correções nesse intervalo tão curto, que a nossa prova está bem próxima, e com relação também à quantidade de alunos que eu já tenho para atender, tá? Então, não tenho mais esse pacote disponível, mas vocês podem adquirir o guia de atualidades separado. Então, eu vou deixar aqui também para vocês, na descrição, o link para vocês entenderem do que se trata. Então, os alunos que já estão com o guia de atualidades em mãos, abra na página, eu anotei aqui, tá? 109, que a página 109 tem esse tema comentado. Na página 43 tem vários filmes, quando o assunto é meio ambiente, que vocês podem citar. Obviamente, vocês vão fazer essa relação com um recorte temático, tá? Obviamente. E também tem um filme que eu lembrei, Bacurau. Eu não sei se ele tá no guia de atualidades, tá? Eu acho que está. É um filme de 2019, um filme muito interessante, inclusive se vocês não assistiram, assistam. É um filme nacional, tá? Que pode ser mencionado aqui também na redação de vocês, tá? Obviamente tem várias outras informações, várias fundamentações lá no guia de atualidades. Tem um campo que ele é só sobre citações acerca de meio ambiente, tá? Que é muito pertinente para vocês citarem aqui. Esse eu não anotei qual página que é, tá? Mas tá naquelas primeiras páginas onde eu divido as fundamentações por eixo temático. Então é só dar uma procurada lá, anota o que ficar mais fácil para vocês, tá? Monte ali um resumo do guia de atualidades, porque ele é um material enorme. Então tem muita informação ali que às vezes não é uma informação tão próxima de você, não é tão confortável para você citar, mas é para outro aluno. Então assim, é um material que vocês realmente têm que rabiscar, tem que marcar, porque muitas informações vocês vão utilizar e outras não. Outras vocês já vão até saber, tá? Tá ali no guia de atualidade, não, realmente eu já sabia dessa citação aqui, eu não lembrava. Beleza? Então tá lá nessas páginas, anotem aí para vocês irem lá na hora de fazer a fundamentação desse texto, perfeito? Então o que eu anotei aqui, tá? Se eu fosse fazer essa redação, eu acho que o meu projeto ele tá inclusive bem parecido com a redação do Juliano, tá? Que a gente vai tratar aqui. Então aqui, ó, o desmatamento ocorre principalmente por conta... Aqui eu iniciaria a minha introdução. Vai aparecendo as informações, galera, e vocês vão jogando ela. Quando vocês forem montar o rascunho, que vocês realmente vão organizando essas ideias. Tem muitas informações que vocês vão jogar no projeto de texto que vocês nem vão utilizar, tá? Porque são 35 linhas apenas, não dá nem pra gente escrever tanta coisa. Tá aqui, ó, o desmatamento ocorre principalmente por conta da atividade agrícola, e assim eu iria usar na introdução, tá?
eu iria introduzir o meu texto, por quê? Porque fala de forma geral do desmatamento. E eu gosto de aprofundar, detalhar bem o recorte lá nos parágrafos de desenvolvimento, tá? Deixa eu tomar mais uma água aqui. Então, eu iria falar, o desmatamento ocorre principalmente por conta da atividade agrícola, mineração, exploração dos recursos naturais, urbanização e queimadas acidentais ou intencionais, entre outros. E ali depois, no próximo período, eu ia apresentar o tema, né, apresentando, obviamente, a minha tese, o meu posicionamento, que é essa relação do desmatamento com a sobrevivência dos povos originários, e apresentar os meus argumentos, tá? Aqui, de acordo com dados do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, cerca de 1,6 bilhão de pessoas ganham a vida em alguma atividade ligada a florestas e cerca de 60 milhões de indígenas em todo o mundo dependem exclusivamente delas para sua subsistência. Provavelmente usaria no D1, tá? E aqui, ó, por que prejudica a sobrevivência dos povos originários? Porque a banca, ela quer a relação. Então, por que o desmatamento, esses impactos, eles prejudicam a sobrevivência dos povos originários? É o que eu preciso desenvolver no meu D1 e no meu D2. Aí as informações vão aparecendo, a gente vai escrevendo. Vou citar acerca da água e solo, né? A questão dos parasitas são ingeridos nessas águas contaminadas por conta desse desmatamento, a alta de concentração de alumínio, que isso também já foi comprovado, doenças causadas pelo desmatamento. Então, a gente tem doenças respiratórias também causadas pela poluição. Tem a questão também dos peixes, tá, gente? Se eu não me engano, é mercúrio, que são encontrados aí ultimamente nos peixes. Isso também tem agravado bastante a saúde dos povos originários. Falaria também acerca da questão do enfrentamento, tá? Entre os madeireiros e os indígenas, que ocorrem também muito, tá? Tem várias informações que eu coloquei para vocês nesse tema comentado na página 109, tá? Aqui eu coloquei o que eu falaria, o que eu desenvolveria, o que seria para mim tranquilo e confortável de desenvolver baseado nessa temática, tá? Então, aqui eu falaria a violência decorrente dos conflitos sociais por causa do avanço do desmatamento impacta fortemente a questão da demarcação de terras indígenas, tá? E aqui também podemos identificar dois problemas sociais que podem ser mencionados no texto, tá? Que é o genocídio, que é o extermínio deliberado de uma comunidade, e o fator cultural também, que é prejudicado por conta desses enfrentamentos, tá? E, obviamente, gente, aqui no projeto de texto, as informações elas ficam soltas mesmo, vai aparecendo as informações na cabeça da gente e a gente vai colocando. Isso até, inclusive, falo para vocês fazerem assim que pegarem a prova, tá? Pegou a prova, abram primeiro lá na página da prova discursiva, geralmente fica lá no finalzinho, olhem um tema para vocês já conseguirem fazer esse controle do tempo, essa administração do tempo de prova, para saber se o tema é confortável para vocês, se não é, se é um tema difícil, se não é, e ali mesmo vocês vão montando o projeto de texto, tá? Enquanto vocês estão fazendo a prova objetiva, vocês vão ver que vão surgindo ideias acerca da temática proposta, e aí vocês voltam lá no projeto de texto, eu posso citar isso, o filme e tal, eu lembro que vi isso no guia de atualidades da prof. Posso colocar uma citação, posso colocar a Constituição Federal, artigo 225, para iniciar, né? Quem não quer iniciar da forma como eu achei pertinente iniciar, não, eu quero citar o artigo 225, fazer uma contextualização mais genérica mesmo, lembrei desse artigo. Não precisa, gente, colocar o artigo exatamente do jeito que ele está lá. Pode fazer citação indireta, de acordo com o artigo 225, e falar somente o que você quer mencionar acerca dele, tá? Então, ali vocês vão anotando as informações de vocês. Depois, na hora de montar o rascunho, vocês pegam ali e vê o que vai utilizar. Na introdução, vou usar artigo 225. Vou colocar o filme tal, no desenvolvimento 1, tá? Dados estatísticos, gente, essa informação que eu coloquei para vocês no projeto de texto é porque eu já tinha notado
porque eu já tinha escrevido uma redação acerca desse assunto e eu coloquei essa informação. Mas dados estatísticos é muito difícil de decorar, pelo menos para mim, que sou um ser humano normal, tá? Uma meres mortal, não tenho QI fora da média. Tem alunos que eles são muito bons para decorar e decoram muita coisa, muitas informações. Se você é assim, beleza, não é o meu caso, tá? Então, para mim, filmes, se eu assistir, eu vou lembrar que eu assisti, obras, tá? Livros que eu gosto muito de ler, apesar que eu não tenho lido muito assuntos relacionados à contemporaneidade ultimamente, mas eu gosto muito de ler, então posso citar esses livros, séries, tá? Então, assim, tem que ser de acordo com o conhecimento de mundo de vocês. Por isso que o Guia de Atualidades, ele é tão variado, porque ele vai atender a todos. Para quem gosta de filme, para quem não gosta, para quem gosta de ler, para quem gosta de livros, para quem gosta de alusão histórica. A alusão histórica, então, para mim é péssimo. Nunca fui boa em história, não gosto muito. A gente aprende porque é importante para todas as áreas da vida, mas assim, na força do ódio, tá, gente? Não gosto. Então, geralmente eu não cito alusão histórica nos meus textos, mas tem também no Guia de Atualidades para quem gosta de utilizar. Perfeito? Então, esse aqui é o meu projeto de texto. Aí, o que eu vou fazer? Vou começar a montar o texto. Perfeito? Então, aqui eu estou trazendo algumas ideias a mais, tá? Algumas são parecidas com o que o Juliano desenvolveu e vocês vão ver agora no texto dele. Perfeito? Então, bora. Gente, a prof, além de estar com a voz ruim, ainda tô fungando, né? Isso aí é uma alergia que eu não sei da onde que surgiu. Ou então eu tô prestes a ficar gripada e não tô sabendo, né? Mas enfim, vida que segue. Então aqui, ó. Deixa eu só aproximar um pouquinho mais. Deixa eu ver se vai ficar bom aí pra vocês. Acho que vai dar. Porque pra mim aqui tá ruim pra ver. Ótimo. Tá bom pra vocês aí também. Então aqui, ó. A introdução do Juliano, tá? De acordo com o artigo 231, eles estão outro artigo, ó, da Constituição Brasileira de 1988, beleza, locução adverbial deslocada, vírgula bem colocada. O direito à terra dos povos originários é um direito que antecede a formação do Estado, sendo dever da União protegê-lo. Excelente, começou aqui falando acerca do direito dos povos originários. Perfeito, muito bom. Porém, um conectivo aqui adversativo, não é isso o que acontece, visto que há muito desmatamento nas áreas demarcadas. Galera, o que tem de gente colocando vírgula aqui depois do visto que, não tem essa vírgula, tá? Não coloque vírgula após as conjunções explicativas, perfeito? Tem muita gente que faz isso, manda dar um puxão de orelha, a professora corrige e faz 3, 4, 5 redações, uma atrás da outra. Coloca que é para tirar a vírgula, eles não tiram, não é para colocar. Se tiver uma vírgula, gente, depois de uma conjunção explicativa, é por conta de um outro termo que está aqui ao lado, tá? Esse termo, ele precisa ser isolado por vírgula. Agora, depois de visto que, não tem vírgula, tá? A qual, eu empolgo, né, para explicar as coisas, mas é importante. A qual causa muitos problemas. Perfeito. Então, aqui o que ele fez? Ele trouxe a fundamentação e apresentou o tema juntamente com o seu posicionamento. Agora, ele vai apresentar o quê? Os argumentos que ele vai desenvolver. Ou seja, qual que é essa relação dos impactos socioambientais do desmatamento com a sobrevivência, para a sobrevivência, de que forma impacta, de que forma interfere, tá? Então ele coloca, logo, tem-se como exemplos a piora na qualidade de vida, é o primeiro, dos índios, e o aumento da violência contra eles. Então ele usou a questão dos enfrentamentos que eu citei lá também no meu projeto de texto. Introdução excelente, tá? Muito bem feita, atende em sua totalidade a estrutura que a gente precisa apresentar no dia dessa prova, tá bom? Então, eu falei acerca de métrica, acerca de estruturação na outra aula, tá? Então, é importante vocês assistirem primeiro. Primeiramente, perfeito, conectivo transmitindo a ideia de início.
É evidente, aqui tem um quê, tá, gente? Ficou aqui por conta da marcação que eu fiz na correção dele. Primeiramente, é evidente que a degradação ambiental prejudica o bem-estar das... Olha, gente, bem-estar com hífen, olha que lindo, eu amo, os meus alunos são muito maravilhosos, né? Aqui, vamos lá, tem alguns probleminhas aqui que a gente vai trabalhar juntos. Primeiro, através. Tire esse através da vida de vocês para todo sempre, tá? Isso daqui é só para jogar vocês no buraco com relação ao uso dessa palavra. Através a gente só utiliza quando estamos transmitindo a ideia de atravessar. Se não é nesse sentido, veja o sol através da janela, né? Ou seja, o sol ele atravessou a janela. Perfeito. Ok, bem colocado, tá? Não há erro de propriedade vocabular. Agora, nesse caso aqui, é um erro de propriedade vocabular, perfeito? Através, não, é por meio de ou por intermédio de, se não tiver o sentido de atravessar, ok? Então, aqui, não por meio de ou por intermédio de. Porém, eu não posso colocar por meio dos cortes das árvores, os rituais e costumes indígenas são afetados. Aqui o melhor seria, até coloquei para ele, os meus alunos eles clicam, tá? Nas marcações que eu fiz aqui e eles vão conseguir visualizar os comentários. Aqui é um PDF, tá? Por isso que vocês não estão conseguindo ver. Então aqui o melhor seria por consequência, tá? Por consequência dos cortes das árvores, os rituais e costumes indígenas são afetados. Aí estaria ok, tá? Aqui também tem um probleminha, né? Falta de conectivo. Mesmo que eu colocasse aqui por consequência, eu preciso, após um ponto final, trazer aqui uma conjunção que faça essa coesão textual entre os períodos. Então, eu tenho que ter esses períodos muito bem costurados. O texto dissertativo e argumentativo ele é conhecido como uma unidade, uma única unidade. A total relação entre períodos e parágrafos, um encadeamento lógico, uma progressão textual. E uma das nossas estratégias para que isso aconteça, um dos nossos recursos, é o uso das conjunções, tá? Então, após o ponto final, conectivo, vírgula. Ok? Vamos lá que ainda temos voz. Então, beleza. Então, aqui nós corrigimos, pois a flora faz parte dessas atividades. Além disso, o agrotóxico usado na agricultura e o mercúrio utilizado no garimpo poluem rios e solos, tá? Então, ele está falando qual que é a relação, de que forma esses impactos prejudicam a sobrevivência dos povos originários. Consequentemente, isso pode acarretar doenças. Sob essa ótica, ele colocou bonitinha a conjunção, é importante citar a crise humanitária na Terra Yanomami. Então, o que ele está fazendo agora, galera? Contextualizando, tá? Os parágrafos de desenvolvimento, turma, eles têm quatro elementos obrigatórios, que é o tópico frasal, que é a apresentação do assunto daquele parágrafo, e o que vai direcionar vocês a isso é a frase temática, é o que a banca estiver solicitando, de acordo com a interpretação que você precisa fazer ao ler a proposta, perfeito? Então, ali a gente vai iniciar com o tópico frasal. Depois, você vai argumentar, apresentar o seu senso crítico, desenvolver aquilo que você prometeu no tópico frasal. Você tem que fundamentar, que é apresentar algo de conhecimento geral para que você consiga transmitir, passar credibilidade acerca do seu senso crítico, daquela argumentação que você fez. Senão o texto ele fica baseado em senso comum, como a gente fala geralmente, tá? E por fim, concluir o parágrafo. Aí ele vai manter a sua estrutura perfeita, a progressão textual, o encadeamento lógico das ideias. Lógico, se tudo isso tiver sido bem construído, né, de acordo com cada período. Então, aqui, ele vai fundamentar. É importante citar a crise humanitária na Terra Yanomami, onde mais de 570 pessoas... Por que o onde aqui está correto? Porque é um local,
tá? Aí está correto. Mais de 570 crianças morreram com problemas de saúde decorrente dessas ações, segundo o jornal Estadão. Portanto, agora é o quê? A conclusão do parágrafo. Com decorrentes dessas ações, é com decorrentes? Portanto, com decorrentes dessas ações... Não, é aqui embaixo, gente. É que a folha tá torta, tá, gente? Por isso que ficou assim. Portanto, com o avanço desse mal, agora tá assim, aumenta-se os riscos de morte de quem, né? Dos indígenas, perfeito? Dá uma raiva de vocês mandarem essas folhas tortas para a plataforma. Os meninos. Vamos lá. Ademais, agora é o quê? Desenvolvimento 2. O que ele prometeu que ele falaria lá na introdução? Ele prometeu, depois de falar da qualidade de vida, queria falar do aumento da violência. Então, vamos ver se ele vai falar sobre isso no D2, tá? O que vocês prometerem lá na introdução, vocês obrigatoriamente precisam cumprir. Tá cortando aí para vocês, gente? Deixa eu só diminuir, porque eu acho que tá cortando um pouco a lateral aqui, né? Pronto, acho que agora tá bom. Ademais, a violência física sofrida por essas pessoas vem desde a colonização. Então, o que ele vai falar da violência física, tá? Obrigatoriamente é o que ele prometeu lá na introdução e o que ele está prometendo aqui no tópico frasal, que é o assunto do parágrafo. Nesse sentido, o colonialismo exploratório ainda está enraizado no comportamento imaginário dos brasileiros. E mediante a quê? Então, mediante ao desmatamento, podem exercer o poder com a desculpa do melhor desenvolvimento econômico para o Brasil. Por conseguinte, agora é o quê? Fundamentação. Isso gera descontentamento no lado mais fraco, então ocorrem conflitos. Segundo o relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, se é o nome do relatório, galera, todas as palavras devem ser grafadas com iniciais maiúsculas, tá? Entre 2019 e 2020, aqui ele não tinha colocado a vírgula, foram assassinados 795 índios no país. Então, ele fundamentou, então ele fez aqui o tópico frasal, argumentou, fundamentou, agora ele vai concluir. Diante do exposto, a ganância e a ambição humana ultrapassam os limites do respeito. Então, mais uma vez, uma estrutura muito bem feita, tá, galera? Agora, gente, é o parágrafo de conclusão, tá? Antes de eu mostrar aqui a conclusão para vocês, eu quero saber se vocês já deixaram um like para a prof. Porque não é possível que até agora, 37 minutos de aula, vocês não deixaram nenhum like para a prof, né? Aqui nós estamos para um ajudar ao outro, né? A vida é sobre isso. Um ajuda o outro. Então, deixa o like aí, obviamente, para ajudar a prof aqui também, ok? Vambora. O like, galera, como eu já falei aqui para vocês, não é só para mim, não. O like ajuda vocês, porque o YouTube, ele entende que esse tipo de conteúdo, ele é relevante para vocês. Que vocês gostam, que vocês querem ver mais correções de redação de outros professores que vão falar acerca desse certame. Então, o YouTube, ele vai começar a disponibilizar mais vídeos sobre esses assuntos para vocês, vai recomendar esses vídeos. Então, é por isso que o like também é importante para vocês, tá bom? Vamos lá. E agora a nossa conclusão. Conclusão, galera. Primeiro, tá? O que eu quero falar, que eu falei na outra aula e quero reforçar com vocês. Não é lugar de informação nova. Se você quiser retomar uma fundamentação que foi feita lá na introdução, ok, no último período, tá? Propostas de intervenção. Não aprendam a fazer conclusão somente com propostas de intervenção. Converso isso com os meus alunos na mentoria o tempo todo. Por quê, gente? Aqui nós estamos falando de concurso. Não é igual para o Enem, por exemplo. O Enem, se o tema ele não for um problema explícito,
O aluno ele tem que problematizar, porque obrigatoriamente ele tem que resolver um problema. É um parágrafo que vale mais de 200 pontos, né? Porque 200 pontos é só para a proposta de intervenção, fora os outros conceitos, outros critérios, né? Então, não é o caso aqui. Aqui, a banca ela pode trazer um tema para a gente que não é um problema. É mais difícil, é raro de acontecer, sim, mas já aconteceu em vários casos, tá? Então, se a banca vai apresentar para você um assunto, um tema, às vezes é um tema realmente polêmico, mas ela quer que vocês falem de algo benéfico, por exemplo, acerca da inteligência artificial, os benefícios da inteligência artificial no mercado de trabalho, por exemplo. É um tema que é um problema? Não. Aí o aluno, a redação inteira, ele fala dos benefícios da inteligência artificial no mercado de trabalho, que facilita a vida do trabalhador, que faz com que tenhamos os processos, eles sendo atendidos de forma mais rápida, com mais precisão, e fala só da parte boa dos benefícios, que é o que realmente tem que fazer, de acordo com a frase temática. Aí chega lá na conclusão, por esse motivo, é muito importante que o Estado invista em estudos para que todo mundo... Beleza, ok, se ele conseguir amarrar essa ideia, não vai ter um problema de coesão, tá? Mas é que nesse caso, o interessante seria fazer o quê? Uma síntese do texto, reafirmar o que ele falou, dos benefícios, da importância, tá? Agora, para eu resolver um problema que eu nem sequer apresentei, vai ter um problema nessa redação, tá? Então, se eu falo só de benefícios, depois eu quero resolver um problema que eu nem sequer mencionei sobre ele no texto, a banca vai te penalizar, tá? Então é importante vocês aprenderem a desenvolver a conclusão de vocês das duas formas, fazendo propostas de intervenção e também síntese do texto, reflexão crítica, tá? Porque aí vocês podem usar as duas de acordo com a proposta temática, perfeito? Então vamos lá. Assim, a piora na qualidade de vida e a violência crescente demonstram a triste situação dos índios nos dias atuais. Aqui, o que eu coloquei para ele? É interessante, galera, que quando vocês forem iniciar a conclusão, que vocês retomem o tema por completo. O tema e o posicionamento de vocês. Então, por isso é importante vocês grifarem as palavras-chave para vocês fazerem essa retomada de forma completa, o que não foi feito aqui, tá? Aqui não iniciou também com conectivo. É de grande importância que haja uma rede de apoio da sociedade e também governamental. Dessa forma, punir com mais rigor, né? Aqui era rigor, ficou parecendo vigor, não sei se era vigor. A quem desmata as florestas é uma boa opção, principalmente tornando o crime inafiançável. Outro sim, a mídia deve noticiar com maior frequência sobre os conflitos e sobre as áreas devastadas. Então, a sociedade ressignificará a mentalidade exploradora para apoiadora. Aqui, gente, o melhor, tá? Se vocês estão concluindo o parágrafo, é finalizar com conectivo conclusivo, tá? Se tá finalizando, finalize, tá? Apresente a conclusão. Conclusão do quê? Do parágrafo, perfeito? Mas assim, uma redação muito boa. Foi por isso que eu pedi para o nosso amigo Juliano, colega de turma de vocês, que eu pudesse apresentar essa redação. Como podem ver, é uma redação perfeita. Tem alguns ajustes que eu fui detalhando aqui com vocês, mas uma redação que com certeza teria uma excelente avaliação pela banca Consuplan. Até porque a Consuplan ela não é tão exigente. A banca Consuplan ela é exigente na correção gramatical, no atendimento à norma culta. Então, vocês podem ver que vale 40 pontos, né? O total ali dos dois critérios. E a banca ela está descontando 0,5 por cada erro. É muita coisa. Gente, para vocês terem uma ideia, 20 erros que um aluno que está em nível intermediário não é difícil de cometer, tá? 20 erros em uma redação de 35 linhas. Ele vai ter uma penalização de 10 pontos só de atendimento à norma culta. Tá? É muita coisa. Então, por isso que é importante, galera, não deixe de enviar as redações de vocês toda semana.
Eu tô vendo que alunos estão enviando uma redação uma semana sim, uma semana não. Não negligencie, a maioria faz isso. Aí chega nas 2 últimas semanas, quer escrever 3 redações numa semana só, 4 redações numa semana só, e fica desorientado, porque começa a receber feedbacks que não esperavam, né, com relação à escrita, com relação à correção de todos os critérios, aí começa a desesperar, descabelar e enlouquece a professora aqui do outro lado também, que escreve a redação hoje, 6 horas da tarde, e fala, prof, amanhã você já consegue corrigir para mim? Porque, nossa, eu não sei como é que eu vou fazer, eu tô errando muito isso. Não façam isso, tá? O atendimento de vocês é em até 3 dias úteis, não adianta me enlouquecer por conta da negligência de vocês, porque eu atendo outras turmas também. Da mesma forma que a prova de vocês já tem um tempo, eu tenho alunos com prova nesse final de semana, que eu não estou prejudicando vocês por conta deles, eu não vou fazer o contrário também, tá? Então, tem uma fila lá que ela vai ser respeitada. Então, escrevam uma redação por semana, porque tem gente perdendo aí 15 pontos no atendimento à norma culta. 30 erros, prof. Pois é, 30 erros. Tá? E ainda não está escrevendo uma redação por semana. Quem é sabe que eu estou falando, né? Da pessoa. Então, por favor. Tá bom, galera? Então, deixei aqui todas as informações que eu falei com vocês no comentário do vídeo. Clique nas informações. Quem ainda não tem um professor para auxiliar nessa trajetória aí de muita felicidade e conquista, graças a Deus, podem entrar em contato comigo, que eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Um beijo enorme e até a próxima com a voz bem melhor, se Deus quiser. Tchau, meus amores!